Olá, que bom estarmos aqui novamente para estudarmos a lição ouvindo a voz de Deus. E hoje, especialmente, o estudo 15, onde vamos falar de um assunto tremendamente importante, mas que acaba ferindo algumas pessoas, talvez pelo aprendizado de vida ou por ideias pré-concebidas. Mas eu prometo que tudo aquilo que irei falarei apenas o que se encontra na palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos ensine e fale ao nosso coração. E para começarmos a entender a importância desse assunto, vamos imaginar o seguinte: imagine se todas as plantas produzissem apenas o jiló, ou se todas as plantas da terra produzissem apenas o quiabo. Não que esses alimentos sejam ruins, mas quando bem preparados são alimentos saborosos. Mas imagine só, que bagunça seria. Imaginem mais comigo se o sol, a lua, as estrelas produzissem o seu brilho ao mesmo tempo. Que bagunça seria. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, estabeleceu o sol para brilhar durante o dia, a lua e as estrelas para brilharem durante a noite. Queridos, percebemos que o mundo natural e todo o universo dependem de leis que regem o seu funcionamento. Será que nós, seres humanos, precisamos de leis? Se eu tivesse que responder, eu diria que sim, que necessitamos de leis. Não existe uma outra forma. Precisamos delas. E como esse assunto é tremendamente importante, porque a compreensão desse assunto também é a compreensão a respeito da salvação, isso porque a lei ela não salva. Quem salva é Cristo. E se a lei ela pudesse salvar, Jesus ele não precisaria ter vindo ao mundo e morrer no nosso lugar. Mas como a lei ela não salva, Jesus ele veio ao mundo, morreu em nosso lugar para cumprir a lei. E por isso, eu queria convidá-lo a orarmos juntos a fim de que o Espírito Santo possa nos ensinar a partir desse momento. Santo Deus, nesse instante em que os teus filhos estão ligados conosco através desse estudo, que possamos nos ligar a Ti em conexão com o céu, a fim de que o Teu Santo Espírito ele ilumine nossa mente e abra o nosso entendimento a respeito desse assunto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia apresenta 4 grandes grupos de leis: leis de saúde, leis civis, lei cerimonial e lei moral. Vou falar um pouco sobre cada uma delas. Relembrando o estudo anterior, a lei de saúde, parte dela se encontra lá em Levíticos 11, no qual Deus ele orienta quais animais serviriam para a alimentação humana e quais animais não deveriam ser parte da nutrição do ser humano. Animais limpos e animais imundos. A Bíblia também vai falar que quando um israelita saía à guerra, ele deveria levar consigo como utensílio uma pá, para que aonde ele defecasse ele pudesse cavar e cobrir. Era uma lei sanitária. E também a Bíblia fala que ao se alimentar da carne, não deveríamos comer carne com sangue, porque o sangue representa a vida. E também não deveria ser ingerido a gordura. E aí eu brinco com você, olha o colesterol, hein? A Bíblia também vai falar de leis civis, que estava relacionada diretamente ao povo de Israel. Uma dessas leis fala o seguinte: olho por olho, dente por dente. Isso quer dizer que se alguém ferisse alguém da sua família, por direito de lei, você poderia ferir alguém da família daquele que feriu o seu familiar. E se fosse uma ferida de morte, você poderia matar alguém da família dessa pessoa sem sofrer dano da lei. Tá? Ainda bem que essa lei não existe hoje. Mas no tempo de Israel era uma lei que protegia contra o assassino. Tá? E a lei cerimonial. Essa lei ela estava relacionada à matança de animais para sacrifício. Eu vou falar um pouco mais sobre essa lei, porque o 4º grupo de lei é a lei moral, os 10 mandamentos e a lei de Deus. Tá ok? A Bíblia ela também menciona uma 5ª lei, né? Um 5º grupo de lei, que só tem uma lei, que é a lei da causa e do efeito.
Efésios 6,7 vai falar assim: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Então é a lei da causa e efeito. Mas deixa eu falar um pouco mais sobre a lei cerimonial. Ela foi instituída quando o pecado ele entrou no mundo. Então lá no Éden, quando Adão ele pecou, ele teve que sacrificar uma ovelha. E quando ele pegou o cutelo para passar na garganta da ovelha, ele sentiu que estava matando o seu próprio Criador, porque aquela ovelha representava Jesus. João Batista, ao ver Jesus vindo até o Jordão a fim de ser batizado por ele, ele exclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela ovelha representava o Senhor Jesus. Então, para as cerimônias do santuário, do templo, no deserto, era necessário o sacrifício de animais. O pecador ele apresentava diante do sacerdote um animal para ser purificado do seu pecado. Mas isso era tudo sombra do que Jesus realizaria na cruz do Calvário. E aquilo que era sombra foi caminhando até o Calvário. E ao subir ao Calvário, a sombra se encontrou com a realidade. Então a realidade passou a existir e a sombra a não mais existir. Porque naquele momento o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava entregando a sua vida em sacrifício. No mesmo momento, às 3 horas da tarde, que Jesus ele expirou pela última vez, era o sacrifício da tarde. Houve um grande terremoto, o sacerdote deixou o cutelo cair ao chão e a ovelha ela saiu pelo meio da igreja. O véu do templo ele se rasgou de cima a baixo, sem auxílio de mão humana, era a mão de Deus, simbolizando que não era necessário mais sacrifício de animais, porque as leis cerimoniais ela teve o seu cumprimento em Jesus. Mas existe uma lei que não necessita de cumprimento de tempo, porque ela é tão eterna quanto o seu Criador. João, o profeta de Patmos, ele vê a Arca da Aliança, dentro dela a vara que havia florescido de Arão, o maná e a tábua dos 10 mandamentos. É eterna, para sempre. Queridos, a lei de Deus é eterna. Tão eterna quanto o seu Criador. Então, agora que você sabe que a lei ela não pode salvar, porque quem salva é Jesus, para que serve a lei? Eu preciso abrir a Bíblia lá em João, capítulo 3, versículo 4, para responder essa pergunta. Talvez você deva estar se perguntando aí também. A Bíblia vai dizer: todo aquele que pratica o pecado também é transgressor da lei, porque pecado é a transgressão da lei. Então, para que a lei serve? A lei ela serve para me mostrar aonde eu estou errando. Queridos, é assim como a lei de trânsito, que nos mostra que quando o semáforo está vermelho, está fechado para a travessia de carros. E só posso atravessar com o carro quando o semáforo está na luz verde. Mas a lei de trânsito é uma questão de obrigação civil. Todos nós somos obrigados a cumpri-la, senão somos multados. Mas a lei de Deus ela vai muito além de uma questão de obrigação. Ela é uma questão de amor, porque um dia Jesus ele falou assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ele também afirmou que, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, observar a lei, guardar a lei, é uma questão de amor, queridos. É como se você convidasse a sua namorada, a sua esposa, ou a esposa convidasse o esposo, o namorado, para ir até a sorveteria. Você sabendo que ele ou ela, gostando de sorvete de chocolate, compraria um sorvete de morango? Sabe qual é a resposta? É não, porque você quer agradar a pessoa a quem você ama. Você compra o sorvete que a pessoa gosta. É assim com o nosso Deus.
Quando amamos a Deus, queremos agradá-lo, então não vamos fazer aquilo que não é da vontade dele. Queremos agradá-lo observando a sua lei. Sabe, queridos, é esplendoroso quando começamos a amar. O amor torna as coisas mais fáceis. João ele escreve em sua carta que os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus não são pesados. Você entendeu? Um dia alguém chegou até mim e falou assim: a lei ela foi cravada no Calvário, não precisamos cumprir mais. Isso era para o povo de Israel, agora estamos vivendo uma nova aliança. Aí eu preciso abrir a minha Bíblia e dizer o seguinte: lá em Mateus capítulo 5, 17 diz o seguinte: não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim para cumprir. Jesus ele não veio mudar, não veio revogar, não veio adulterar, ele não veio destruir, querido. Jesus ele veio cumprir a lei. E ensinar diferentemente disso é estar contra aquilo que Jesus ele ensinou, meus amigos. A lei de Deus é uma lei bonita. E se somos cristãos, a palavra cristão significa sermos seguidores de Cristo. Não basta seguir Jesus numa parte da vida, precisamos seguir na vida como um todo. Jesus é o nosso maior exemplo, nosso exemplo de amor, de fé, nosso exemplo de conduta, nosso exemplo de submissão à lei de Deus. Se Jesus ele tivesse desobedecido um ponto da lei, nós teríamos razão suficiente para desobedecer em algum ponto. Mas como ele observou, ele foi obediente, nós devemos ser obedientes também. Não basta ter a Bíblia apenas debaixo do braço. É preciso tê-la dentro do nosso coração e também na nossa mente para falar a respeito dela no momento em que for necessário. Um dia, alguém veio a Jesus e perguntou assim: qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus lhe responde lá em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28. Ele fala: o maior mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu pensamento, com tudo o que você é. E o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você tiver guardado esses dois mandamentos, você terá cumprido toda a lei. Por que Jesus ele fala isso? Porque os 4 primeiros mandamentos, e depois a gente vai relembrar, fala do nosso relacionamento para com Deus. E os 6 últimos mandamentos, o nosso relacionamento para com o próximo. Jesus ele não substituiu os 10 por 2. Até porque isso que Jesus ele falou está lá em Deuteronômio capítulo 6, Levíticos capítulo 19 e também Levíticos capítulo 21. Ele reproduziu o que ele mesmo inspirou Moisés a escrever. Então, em outra parte da Bíblia você vai encontrar assim: um novo mandamento lhes dou. Agora, se era algo que tinha sido escrito muitos anos atrás, por que era novo? Vou explicar. Imagine se eu abrisse uma caixa com um videocassete nos dias de hoje. Eu lembro que eu comprei um videocassete em 1995. Imagine se eu não tivesse usado ele e agora eu instalasse ele junto com minha TV e apresentasse para minha família: eu vou botar aqui o videocassete novinho que eu tenho. O videocassete é novo? Claro que não. De fabricação ele tem mais de 20 anos. Mas eu posso afirmar que ele é novo porque ele nunca foi usado. Você consegue entender? O povo de Israel havia ido tão longe da vontade de Deus que agora eles estavam cumprindo o mandamento não por uma questão de amor, mas por uma questão de obrigação. Os sacerdotes, os fariseus, que tinham a obrigação de ensinar o povo a obedecer a Deus, começaram a criar leis em cima dos 10 mandamentos a fim de proteger a lei. Porque eles entendiam que o pecado deles, o afastamento de Deus, os fizeram ser escravizados por Babilônia. E eles não queriam mais esse tipo de
escravidão, eles não queriam mais ser exilados. Então, a forma como eles não pudessem ser mais punidos por Deus, eles fizeram leis em cima da lei de Deus, tentando proteger a lei, mas passaram a ser legalistas. Então Jesus ele fala assim: um novo mandamento lhes dou. Vocês precisam observar de uma forma como vocês nunca observaram. Não é uma questão de obrigação, é uma questão de amor. Agora que você sabe que a lei ela não pode salvar, quem salva é Jesus, você também precisa entender que a lei ela não pode ser mudada. Porque se a lei ela pudesse ser mudada, Deus ele não seria tão inteligente assim. Era só ele mudar a lei, Jesus ele não precisaria ter se sacrificado e nós seríamos salvos. Mas como a lei não pode ser mudada, Jesus ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei e por isso precisamos também ser obedientes. Meu amigo, quando Deus escreveu os seus mandamentos, ele estava pensando em você. Os mandamentos de Deus é um gesto do seu amor para com a humanidade, porque a lei de Deus é o transcrito do seu próprio caráter. E na Bíblia encontramos vários textos que exaltam a maravilha da lei. E eu particularmente gosto de um que se encontra em Salmos capítulo 19, versículo 7. Vejam comigo, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, sendo a lei o transcrito do próprio caráter de Deus, toda a qualidade que é falada a respeito da lei também é a qualidade do caráter de Deus. Porque aqui Davi ele fala assim: a lei do Senhor é perfeita e Deus é perfeito. O testemunho do Senhor é fiel e Deus é fiel. E quando somos obedientes aos mandamentos, nos tornamos como Deus em nossa esfera humana. É claro que não somos perfeitos, mas estamos num processo de aperfeiçoamento e a obediência nos ajuda nisso. E aqui tem duas promessas, porque fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, sendo obedientes, somos restaurados. E fala também que o preceito do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, ser sinônimo de sabedoria é ter o temor do Senhor, ou seja, obedecer em todas as coisas, cumprir a sua vontade, queridos. Paulo ele vai falar lá em Romanos 7 que o mandamento de Deus é bom, e depois ele vai falar que é santo, justo e fiel. Então, se o mandamento é santo, justo e fiel, isso significa que Deus, o seu caráter é santo, justo e fiel. E Deus é bom, porque a lei de Deus é o transcrito do seu próprio caráter. E agora que você sabe que a lei de Deus não salva, porque quem salva é Cristo, e agora você também sabe que a lei de Deus ela não pode ser mudada. Porque se a lei pudesse ser mudada, Jesus ele não precisaria ter morrido. Mas como ela não pode ser mudada, Jesus ele veio cumprir a lei e morrer no nosso lugar. Você deve estar se perguntando aí: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, porque a observância da lei é uma questão de amor. Segundo, eu devo respeitar os 10 mandamentos, porque lá na epístola de Tiago vai dizer que se eu obedeço 9, mas eu erro em 1, eu sou culpado de todos. E terceiro, o que eu devo fazer? Quando tudo parecer perdido e todos estiverem contra Deus, faça como Pedro. Pedro ele diz assim: melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Queridos, é esplendoroso sabermos quando temos a vontade de Deus bem aqui na nossa mão, né? Bem na palma da nossa mão, a Bíblia. E Deus ele nos permite virmos até a Bíblia e descobrirmos a maravilha de sua lei. E existem pessoas em todos os lugares do mundo que estão entendendo e compreendendo a vontade de Deus
através da sua palavra e da sua lei. Eu sei que nesse momento existem pessoas que estão me assistindo que amam a palavra do Senhor, que amam a Deus e são obedientes à sua lei. Louvado seja Deus por isso, queridos, porque haverá um dia em que o ponto central que vai nos mostrar se estamos a favor ou contra Deus é a sua lei. Vamos relembrar os 10 mandamentos? O primeiro mandamento fala para não termos outros deuses diante do nosso Deus. O segundo mandamento vai dizer: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. O quarto mandamento fala: lembra-te do dia de sábado para santificar. E no próximo estudo, o estudo 16, vamos falar a respeito do mandamento esquecido. Por isso que ele começa: lembra-te do sábado para santificar. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. O sexto mandamento é: não furtarás. O sétimo: não adulterarás. O oitavo: não matarás. O nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 10º mandamento é não cobiçar. Então, a primeira tábua dos mandamentos são os 4 primeiros mandamentos. É o nosso amor para com Deus. A segunda tábua são os próximos 6 mandamentos. É o amor para com o nosso próximo. Então, meu querido, você consegue compreender que esse assunto é tremendamente importante, porque a lei ela não salva, porque quem salva é Cristo. Salvo por Cristo e por sua graça, temos o prazer de viver segundo a sua lei. Porque se você não entendeu isso, você nunca vai entender o que é salvação. Então, meu querido, esteja ao lado de Cristo. Sirva a Jesus de todo o seu coração. Seja obediente aos seus mandamentos. E você irá para a eternidade. Eu posso orar por você? Santo Deus, obrigado porque esse teu filho, essa tua filha que até aqui tem nos acompanhado, tem entendido a tua vontade, Pai, através do estudo da tua palavra. Que o Senhor venha se revelar cada vez mais, a fim de que o conhecimento da tua palavra venha transformar vidas e corações. E que nossos ouvintes continuem ouvindo a tua voz através do poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.